Naquela época, eu, papai, a mamãe e 3 irmãos pequenos vivíamos numa pequena chácara poucos minutos fora da cidade. Na chácara, a gente plantava e criava o que podia. Enquanto o papai passava o dia fora trabalhando, eu e a mamãe cuidava da casa, dos meus irmãos, das hortas e das criações. Às 5 da tarde, eu me arrumava e saía para a escola na cidade. A mamãe achava perigoso uma menina de 17 anos fazer aquela caminhada sozinha no escuro e insistia para que eu largasse os estudos ou estudasse de manhã. Nenhuma nem outra. Primeiro, porque eu podia ajudar a mamãe a cuidar da chácara e dos irmãos durante o dia. Segundo, porque nunca gostei de acordar cedo. Além do mais, se de noite era perigoso por causa do escuro, de manhãzinha, antes do sol nascer, era a mesma coisa. Naquela noite, ao sair da escola e passar pela última casa da cidade, senti algo estranho. A noite parecia mais escura e a estradinha mais solitária. Mas como em todas as outras noites, segui caminhando sem imaginar que algo perigoso pudesse acontecer. Porém, o que aconteceu, por mais que eu tenha tentado esquecer, ou pelo menos explicar, é impossível. Depois de caminhar um bom pedaço, notei que além da noite estar mais escura, também estava estranhamente silenciosa. Parecia que tudo havia calado ou dormido. Eu não ouvia nada além do ruído dos meus passos no barro seco da estrada. Poucos minutos depois, a estranha sensação de não estar sozinho, de que alguém me olhava por detrás das moitas, começou. Tentando convencer a mim mesmo que não era nada, que tudo estava bem e que era apenas coisa da minha imaginação, parei e olhei para um lado e outro. Não vi nada. No entanto, com o passar dos segundos, a sensação foi aumentando, piorando, e eu ouvi o barulho de passos por entre as moitas, poucos metros da estrada. Meu coração acelerou. Eu parei e olhei tentando ver quem caminhava. Os passos também pararam e não vi nada. Pouco tempo depois, os passos recomeçaram. Mais altos, mais fortes, mais próximos e depois pararam. Eu parei aterrorizado e olhei para o mato, tentando ver alguma coisa ou movimento. Não consegui ver nada. Até que uns 20 metros de onde eu estava, uma figura de uma pessoa saiu de trás de uma moita e parou bem no meio da estrada. Meu coração disparou. Meu corpo inteiro começou a tremer e minhas pernas enfraqueceram que pensei que fosse desmaiar. Eu não conseguia ver os detalhes do seu rosto. Só sei que tudo era preto e que parecia ser o vulto de um homem. Por alguns segundos fiquei encarando o vulto que não movia e não fazia o menor ruído. Até que ele deu o primeiro passo na minha direção. Naquele instante eu baixei, peguei minhas sandálias que calçava e saí disparado na carreira. Em questão de 1 ou 2 minutos, já sentia os meus pés cortados pelos gravetos e pelas pedras que pisava. Meus livros que trazia numa bolsa batiam contra as minhas costas, aumentando ainda mais o meu sofrimento. Menos de 10 minutos depois, e uns 15 ainda da minha casa, eu já não tinha mais forças para correr. Parei e olhei para trás, pensando ter distanciado do vulto. Infelizmente não. Ele estava ali no meio da estrada, como se também tivesse corrido. Apesar do cansaço, da falta de fôlego e da dor nos pés que sentia, eu não podia desistir e comecei a correr como podia, sem olhar para trás. O vulto também começou a correr, agora mais rápido e tão próximo das minhas costas que podia ver suas passadas e sua respiração. Com a certeza que seria alcançada, comecei a chorar e rezar pedindo ao meu padre Cícero que me ajudasse a livrar daquele vulto. E quando tudo parecia perdido, quando o vulto parecia respirar no meu cangote, eu vi a luz do alpendre da minha casa aparecer na distância. Eu não sabia se seria capaz de chegar, mas não tinha escolha. Continuar correndo como podia, ou parar e ser alcançada por aquele vulto. O vulto continuava nas minhas costas, respirando cada vez mais forte e excitado, como se estivesse feliz por quase alcançar o seu objetivo.
E quando as minhas pernas começaram a falhar, quando tudo parecia perdido, cheguei na cancela da nossa chácara e ali mesmo caí sem ter mais forças para correr ou sequer gritar. Só restava esperar que o vulto atacasse. Eu baixei e fiquei esperando. Mas felizmente nada aconteceu. 1 minuto ou 2 de estatelada no pé da cancela, eu levantei e, sem olhar para trás, entrei e saí caminhando rumo à porta da sala. Ao entrar em casa, fui recebida por mamãe, que depois de me abraçar por um bom tempo, perguntou se eu também tinha visto. Não foi necessário responder. A mamãe apertou o abraço e, depois de alguns minutos de aconchego e carinho, eu fui deitar. A impressão que tinha era que o vulto estava ali do lado de fora da minha janela. No dia seguinte, pela manhã, eu fui até a cidade e transferi minhas aulas para o turno da manhã. Hoje, depois de tantos anos, ainda lembro daquela noite. Ainda lembro do vulto e de sua horripilante respiração. Quem era ou o que era, jamais fiquei sabendo ou voltei a ver.